Oi pessoal, tudo bem? Então vamos finalizar o que vocês estavam vendo comigo agora ao vivo e vamos falar aqui dos conceitos de energia eólica, pessoal. Aqui o principal objetivo dessa unidade é vocês entenderem mesmo esse conceito, né? E como que essa energia eólica ela pode ser aproveitada. Então, nós vamos discutir um pouquinho da importância dentro do contexto atual aí dessa matriz energética que nós temos, entender que essa energia eólica, ela é também uma das fontes renováveis e é uma das mais promissoras que nós temos hoje. Ela contribui e essa contribuição dela é muito significativa para a redução, né, das emissões de efeito de gases de efeito estufa. E durante essa aula, então, nós vamos explorar não só essa energia, mas também como que ela vai poder ser aplicada, e isso em diferentes regiões dentro do nosso país e também no mundo, tá? Então, vamos lá, né? Quando nós falamos em energia eólica, pessoal, nós vamos examinar os casos de países que lideram na geração aí de energia eólica, como por exemplo a Dinamarca hoje e a Alemanha. Então vocês vão ver lá na apostila de vocês, que tem diversos links que mostram, principalmente ali no cantinho, né, daquela apostila, que vão apresentar para vocês e discutir como essas experiências, elas podem aí ser adaptadas desses países desenvolvidos aqui para o Brasil. Isso vai ajudar vocês a trazer aí uma visão mais prática, né, de como essa energia ela pode ser aplicada, principalmente se nós pensarmos aqui no combate, né? Nem digo no combate, mas pensando mesmo nas mudanças climáticas, tá bem? Então, quando nós falamos do conceito, o que seria essa energia eólica? É a energia que vai ser gerada a partir do aproveitamento do vento, como nós começamos a falar lá na introdução sobre energias renováveis, tá? Então, é uma forma de energia renovável, sim. É um conceito simples. Nós utilizamos o movimento do ar para gerar eletricidade. Então, nós captamos essa energia cinética através dessas turbinas, né? Então, é bem simples. E aí, o uso dessa energia, pessoal, da energia do vento, ela é bem remota, né? Vocês vão ver ali na apostila de vocês que vem de milênios, porque com os antigos moinhos que nós tínhamos aí, nós temos até hoje, né, de vento, é um exemplo clássico disso. Então, essas estruturas, elas são usadas, se vocês olharem em alguns locais aí, e eram muito usadas antigamente para moer grãos, para bombear água, né? E ainda são, dependendo do lugar que tu for. Claro que nós temos o avanço de diversas tecnologias e hoje essas turbinas elas vêm ganhando espaço, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é imenso, né? O que vem se utilizando sobre elas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, principalmente quando nós falamos aí, né, pessoal, em grandes altitudes, onde elas foram desenvolvidas, para onde elas são mais utilizadas. Então, hoje essas turbinas, elas são equipadas, né, que nós temos um exemplo bem prático aí, por tecnologias que elas são bem avançadas, elas melhoram essa eficiência, né? Antigamente nós não tínhamos tudo isso, mas hoje isso permite uma operação que é bem grande, né? É bem diferente se nós formos pensar em condições aí climáticas, né? E aí quando nós olhamos aqui os fatores que influenciam no potencial eólico, nós temos diversos, como por exemplo a posição geográfica, né? Então os locais como litoral, regiões montanhosas, aí eles vão apresentar
lógico, um potencial elevado, um maior potencial. E por quê? Por causa da intensidade que eu vou ter ali, por causa da constância de ventos que eu tenho ali. Por exemplo, a costa lá do nosso Nordeste do Brasil, ela é reconhecida pelas condições favoráveis para a geração de energia eólica. O clima é outra coisa que influencia muito, porque vai impactar, né? E aí vai impactar muito na produção, porque essas regiões com vento constante, com vento forte mesmo, como o sertão nordestino, eles são ideais para essa instalação, para a instalação de parques eólicos. O relevo aí, a própria topografia do terreno, né? Ela afeta esse fluxo de vento, terrenos planos, onde eu não tenho obstáculo mesmo, permite que o vento ele vai conseguir circular ali mais fácil, mais livremente, isso vai aumentar sim a eficiência dessas minhas turbinas. E por fim aqui, na apostila de vocês, traz o exemplo da cobertura do solo. Então essas áreas com vegetação densa ou onde eu tenho aí estruturas urbanas, isso vai acabar interferindo na velocidade e até mesmo na direção do meu vento, né? Então isso vai impactar na eficiência dos aerogeradores ali. É uma coisa que nós temos que cuidar. Aí aqui fala um pouquinho da importância, né? Quando eu analiso esses fatores de influência, logo me vem a importância dos estudos de localização. Então, antes de nós pensarmos em instalar, né, um parque desses eólicos, é fundamental nós realizarmos um estudo de impacto ambiental e de viabilidade econômica também, porque não é uma coisa barata, né? Então, esses estudos, eles ajudam aí a identificar as melhores áreas para a instalação. E aí eles vão considerar não só o potencial que esse meu parque tem ali naquele local, mas também os impactos que isso vai causar. E os impactos no quê? Como nós vimos na aula, na disciplina anterior, os impactos na fauna, os impactos na flora, tá? Que vão ter ali naquele meu local. Então, por exemplo, a localização de parques eólicos próximo a rotas migratórias lá de aves, isso deve ser totalmente evitado. Tá? Eu tenho que buscar minimizar os riscos aí. Aqui observem, né? Nós temos uma foto das turbinas eólicas aí, né? Quando nós falamos de fonte de vento, fonte dos ventos, melhor dizendo, os ventos eles são gerados, são originados aí pelo aquecimento desigual da superfície terrestre ali pela radiação solar, né? Então a diferença de temperatura entre diferentes áreas da superfície da Terra, ela vai resultar numa diferente pressão atmosférica e isso vai acabar criando movimentos no ar. E então isso é o que nós conhecemos hoje como vento. Aí nós temos os processos de formação. O solo e a água, eles vão absorver a radiação solar, e isso em diferentes intensidades, em diferentes tempos ali. Isso vai resultar em uma variação de temperatura, ou seja, de maneira desigual, como vocês têm aqui. Então, quando o ar acima das áreas, ele acaba criando uma área ali de baixa pressão, o ar mais frio e também mais denso, né, de áreas adjacentes mesmo que nós temos ali, ele se desloca para conseguir preencher essa área de baixa pressão. E aí o que faz isso? Isso gera os ventos, tá? Então esse processo, pessoal, é um processo que é contínuo, é constante, e isso pode ser influenciado aí por diversos fatores, como todos os que nós já vimos, a própria presença de montanhas, lagos, florestas, enfim, dentre tantos outros. O Brasil e os ventos, como traz na apostila de vocês, o que quer dizer com isso, né? O que está atrelado a esse tópico?
que o Brasil ele vai possuir aí um enorme potencial para exploração dessa energia e especialmente, como eu venho conversando com vocês ali desde o início, a região Nordeste. Essa região ela é reconhecida aí mundialmente porque nós temos ventos fortes, nós temos ventos constantes ali, mas apesar desse potencial que nós temos, a contribuição da energia eólica na matriz mesmo energética, da matriz elétrica aí brasileira, ela ainda é muito pequena, ela ainda é muito modesta. Por quê? Porque os investimentos, as políticas, digamos que elas estão engatinhando, né? Claro que é possível aumentar significativamente essa participação aí nos próximos anos, né? Por exemplo, projetos de parque eólico, eles estão sendo aí desenvolvido no Rio Grande do Norte. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver em grande escala. Na própria Bahia, vocês vão ver bastante trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, essas regiões, elas apresentam condições favoráveis, mas não significa que estão sendo utilizados, né? Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver que tem diversos vídeos também sobre. Na própria apostila traz alguns. Posteriormente, quando nós falamos aí em energia eólica no Brasil, nós temos o cenário em 2003, que é o que traz aí, né, o conteúdo de vocês, onde o Brasil ele tinha apenas 6 centrais eólicas em operação, com uma capacidade instalada total de 22.075 kW. Então, esse foi o início de uma jornada, pessoal. E aí, com o tempo, né, isso se tornaria e se tornou, como a gente viu, bem mais robusta, né? Então, à medida que a tecnologia ela foi evoluindo, a demanda por essa energia renovável ela vem crescendo. Quando nós pensamos em investimentos governamentais, o programa de incentivo às fontes alternativas, que é o PROINFA, ele foi criado para promover o desenvolvimento de fontes de energias renováveis. E aí, isso inclui, lógico, a energia eólica. Esse programa, ele visa aí fomentar o investimento privado, garantir a visibilidade econômica mesmo desses projetos de energia limpa. Aí, a complementariedade entre a geração de hidrelétricas e a energia eólica, ela é uma estratégia, e é uma estratégia chave aí, especialmente quando nós pensamos no Nordeste. Por quê? Porque a energia eólica, ela pode sim ser utilizada para suprir a demanda, principalmente lá em períodos de baixa disponibilidade hídrica, né? Que é o que nós temos de problema lá. Então, a instalação aí de parques eólicos em regiões estratégicas, isso pode ajudar muito a reduzir os custos de energia elétrica. Isso pode melhorar muito a segurança energética do nosso país. Então, se nós analisar o caso do Rio Grande do Norte, onde já existe vários parques eólicos, é possível observar uma redução aí que é bem significativa. Eu vejo que foi reduzido o valor da eletricidade, o valor da energia para o meu consumidor. Agora, quando nós pensamos na conversão mesmo dessa energia eólica, como que isso funciona, né? O funcionamento das turbinas eólicas, ele vai envolver a conversão da energia cinética, a energia do vento, em energia mecânica, tá? Então, quando o vento lá ele bate nas lâminas da turbina, ele faz com que elas girem. E esse movimento rotacional é, então, convertido em eletricidade ali através dos meus geradores. Então, o processo é eficiente, ele contribui aí para a geração de energia limpa. Agora, quando eu penso nos componentes principais que eu tenho nessa estrutura, eu estou falando dos aerogeradores,
que são aquelas estruturas que captam a energia do vento, as lâminas, né? Ou seja, aquelas hélices que eu mostrei ali para vocês, que nós tínhamos exemplos, são essas hélices aqui, ó. Essas hélices que são projetadas para maximizar a eficiência e são geralmente feitas aí de materiais bem leves, mas não é porque são de materiais leves que não são resistentes, né? São bem resistentes, como fibra de vidro ou até mesmo de carbono aí. Nós vamos ter aí também, vamos ver lá, onde é que nós estávamos aqui? Nós vamos ter os geradores, né? Então, uma vez que nós temos ali as lâminas que giram, o gerador ele vai converter a energia mecânica em energia elétrica. Então, o tipo de gerador utilizado, a eficiência disso, ele vai impactar. E isso impacta diretamente na quantidade de energia que eu vou conseguir gerar. Quando nós falamos nos fatores que influenciam nessa geração, aí é como nós já viemos falando um pouquinho lá no começo. Nós estamos falando da quantidade de vento, ou seja, qual é a velocidade desse vento que chega aqui, qual é a constância desse meu vento que chega aqui, porque isso é essencial. As turbinas, elas precisam de um mínimo de velocidade. Não adianta eu pensar, vou instalar isso em qualquer lugar e agora eu vou ter eletricidade. Não, eu preciso ter um mínimo de velocidade de vento para começar a gerar eletricidade ali. E aí, geralmente, isso é em torno de 3 a 4 metros ali por segundo, tá? Eu vou pensar no diâmetro dessa minha hélice, porque as turbinas com hélices maior que isso, ela tem uma maior, ela tem uma área maior, né, para captar o vento. Então, os resultados em energia, mais energia que eu vou gerar, tá? Quando eu penso em fatores, eu também estou pensando no potencial do gerador, porque o gerador ele deve ser dimensionado e isso extremamente adequado, né, para a potência que eu espero da minha turbina. Não adianta eu ter tudo isso e ter um gerador que não seja potente. E o próprio rendimento do meu sistema é um fator importante, porque a eficiência global do sistema, que inclui ali as perdas de energia, e eu tenho que considerar isso em diferentes etapas do meu processo, eu vou ter essa perda, é extremamente importante eu considerar isso para maximizar essa geração, para que essa geração ela seja realmente utilizada de uma forma que traga algum benefício, né? Não seja simplesmente porque eu estou gerando uma fonte de eletricidade limpa, tá? Quando nós pensamos, mas que não é eficiente, por exemplo, para o que eu preciso, né? Quando eu estou falando aqui do aproveitamento de energia eólica no mundo, nós começamos a falar aí do crescimento mundial. Então, observem que a capacidade instalada de energia eólica, ela cresceu exponencialmente, né? Nas últimas décadas aí, se nós formos observar aqui, em 1990 era inferior a 2000. Enquanto que em 2002, lá, nós já temos um aumento que superava 32 mil. Então, esse crescimento, ele é reflexo aí dessa busca global por uma fonte de energia renovável, por uma fonte de energia sustentável. E aí aqui é metas futuras, né? Porque a apostila de vocês já traz isso como ultrapassado, né? Mas é o que a gente tem, é o que nós temos aí, né? Mas o que se projetava e hoje nós já ultrapassamos isso, que em 2020 até 2020, cerca de 10% da eletricidade mundial, ela deveria de ser aí proveniente de energia eólica. E se nós fizermos uma busca aqui, ó, ligeira, no sistema, na internet, nós vamos ver que para 2025 as projeções são, ó,
pessoal. 42%, ó. Tem estudos dizendo que as projeções são, ó, em 2025, aqui em 2025, o Brasil, ele já vem se destacando, ó, e aí já tem, hoje, só pensando no Brasil, aqui nós estamos falando mundial. Hoje o Brasil, né, ele já ultrapassou isso, que era o mundial. E para 2025, no Brasil, se espera aí 25% dessa fonte. No mundo inteiro, os países líderes lá, né, Dinamarca, continua como líder e já tem mais de 40%, espera-se aí superar, duplicar essa fonte até 2028. Então imagina, né? A meta era 10%. Olha onde nós já chegamos e olha onde eles querem chegar. Tá? É um avanço muito grande. Aqui nós temos um gráfico só mostrando a capacidade mesmo instalada que nós temos, né, no mundo aí, alguns dos principais países, ó, Espanha com 15%, Dinamarca aqui, e isso aqui 2002, né, pessoal? Mostrei ele para vocês, tá extremamente defasado, né? 9% aqui ainda era dominante a Alemanha, ó. Hoje nós sabemos que a Dinamarca está à frente de todos eles com 42%. Então, imaginem. Quando nós falamos de tipos de aeradores, pessoal, existem diversos tipos de aeradores, tá? Aeradores modernos, e aí a maioria dos aeradores em operação atualmente, eles possuem eixo horizontal, e é composta aí por 2 ou 3 pás, ou 3 lâminas, né? Esses modelos, eles são mais eficientes para capturar ali a energia do vento, né? Do que aqueles que eu tenho um monte de lâmina. Então, eles são mais utilizados, principalmente quando nós pensamos em parque eólico, do que esse tipo de modelo aqui, tá? Mas nós temos outros tipos, como foi colocado ali, como está na apostila de vocês, que são os aeradores de eixo vertical, que, embora eles sejam menos comum, eles podem aí ser, digamos, eficiente, né, em áreas urbanas, principalmente onde o vento ele muda facilmente de direção. Então esses aeradores eles são usados. Nós temos os aeradores de múltipla pá, ou seja, são aqueles que têm várias lâminas, né? Então esses sistemas eles podem ser mais eficientes em baixa velocidade, porque aí geralmente eles são menores, eles têm uma capacidade e eu uso eles para gerar menos energia, eles geram menos energia. Então, um projeto lá que eu vou instalar um parque eólico, é extremamente importante eu pensar no tipo de aerogerador que eu vou colocar. Isso é extremamente importante eu pensar com base nessas características que eu vou ter no local. E aí incluir a diminuição, né, ou a quantidade de vento, a velocidade do vento que eu vou ter ali. A própria topografia que eu vou ter ali, o espaço que eu tenho disponível ali. As turbinas mesmo de eixos horizontais, elas são mais comuns se nós pensarmos nas áreas rurais. Se vocês botarem no Google, vocês vão ver que a maior parte delas aparece na área rural. Enquanto que quando nós pensamos lá em modelos verticais, vocês vão ver que eles são explorados principalmente em ambientes urbanos, tá? Quando a gente fala aqui das matrizes energéticas, né, que é uma coisa importante de nós falarmos antes de entrar aí realmente nos impactos, o Brasil ele vai possuir uma matriz energética bem diversificada, tá? Por quê? Porque como nós já vimos lá na aula de introdução, que foi ao vivo, ele inclui hidrelétrica, ele inclui termoelétrica, eu tenho geração aí de energia solar e a própria eólica. Mas a maior parte da energia ainda é gerada a partir de hidrelétrica, né? O que pode representar aí um risco quando eu penso nos meus períodos de seca. Então, a expansão da energia eólica, ela é vista aí, ou ela pode ser vista, se vocês botarem no Google Acadêmico, como uma solução
muito viável para diversificar essa minha matriz, para reduzir também as emissões de gases de efeito estufa, porque com a ampliação, quanto mais eu amplio, quanto mais eu utilizo fontes de energias renováveis, como o uso da energia eólica, o Brasil pode minimizar os impactos ambientais negativos relacionados à geração de energia que nós temos hoje. Principalmente aí quando nós pensamos em hidrelétrica relacionada à construção de grandes barragens. Tá? Quando nós vamos avaliar aí a importância, mas não tem impacto? Tem impacto também. Nós vamos conversar como as interferências nas rotas de aves migratórias, dependendo do local que tu colocar. Mas calma. Quando nós vamos avaliar, pessoal, a importância da energia eólica na matriz energética, ela é essencial. Mas é essencial eu considerar as mudanças climáticas, a necessidade dessa transição energética, porque a energia eólica, ela pode contribuir ali e muito para a redução dessas emissões. Isso vai promover um futuro mais sustentável para o Brasil, né? Se nós formos pensar a longo prazo. Agora, se eu pensar nos cenários futuros, se eu pensar nos desafios, se eu pensar na oportunidade, apesar aí dos grandes potenciais para a expansão da energia eólica no Brasil, existem diversos desafios que devem ser enfrentados. E aí, dentre eles, é a necessidade de investimento em infraestrutura, a regularização que eu tenho que ter do setor, a própria superação da resistência das pessoas ali do local, né, para a instalação desses parques, é um problema que hoje nós temos. Então, se nós pensarmos nisso, mas pensarmos na importância da inovação, o avanço tecnológico na fabricação de turbinas, a otimização de sistemas, a própria melhoria na eficiência energética, elas são fundamentais para tornar essa energia eólica mais competitiva, né? Porque a inovação ela também pode levar mesmo ao desenvolvimento de novos métodos de armazenamento dessa energia, e isso pode tornar essa energia mais acessível economicamente. Então, as previsões, se vocês olharem, colocarem lá no Google, vocês vão ver, no Google acadêmico, tá, pessoal? Vocês vão ver que as previsões, elas são bem animadoras, tá? E se as políticas públicas continuarem aí a apoiar essa expansão da energia eólica, o Brasil, ela vai poder aí, o país, na verdade, vai poder se tornar aí um líder mundial, como nós conversamos no final da aula, ao vivo. Pode se tornar, sim, na geração desse tipo de energia. Porque isso vai trazer benefícios diretos para a nossa economia, para o nosso meio ambiente, para a própria qualidade de vida que nós temos ali da nossa população. Então, a energia eólica, ela é uma fonte renovável essencial aí, que ela pode sim contribuir, né, para a redução mesmo da emissão dos gases de efeito estufa, quando nós conversamos, para a própria diversidade da matriz energética brasileira que nós temos. O Brasil, ele tem esse potencial em explorar essa fonte de energia, principalmente se nós pensarmos nas regiões nordeste, na região aqui do sul, mas isso precisa ser mais estudado. Os nossos ventos, eles são constantes em algumas partes. Agora, a transição para a matriz energética mais sustentável, ela depende sim de políticas públicas, ela depende sim de investimentos em tecnologias e principalmente o que nós viemos conversando desde lá da primeira aula, depende de conscientização sobre a importância de utilizar essas fontes, né? Então, nós temos que começar a refletir, né, sobre o papel dessa energia eólica no Brasil. Quando fala em energia renovável, nós não estamos só falando em energia solar. Vocês vão ver ao longo das semanas que nós estamos falando de diversas outras energias. É importante considerar
não só essa viabilidade econômica toda, mas também os benefícios sociais, os benefícios ambientais que nós vamos ter aí quando nós adotamos e fazemos isso de modo adequado. Tudo que essa energia pode nos trazer. Tá? Então aqui eu trago para vocês as referências básicas utilizadas aqui nessa disciplina e agradeço a vocês pela atenção. Por favor, pessoal, assistam essa aula, façam a atividade dessa semana, não deixem de fazer atividade e depois, a semana que vem, entrará a atividade, a semana 2. A semana 2 nós não teremos aula presencial, mas as aulas serão disponibilizadas lá no Moodle. Assistam, façam as suas atividades também e qualquer dúvida, vão lá nos fóruns, deixem no chat, fiquem bem à vontade para entrar em contato, tá bem? Abraço a todos!